Boa noite, crianças! A paz do Senhor Jesus, amém? Estão prontos para começarmos mais uma lição? Hoje o tema é Nosso Deus é muito grande. Vocês sabiam disso? Que o nosso Deus é muito grande? E Ele faz coisas que pra gente parece ser impossível? Deus faz. Tem um versículo lá na Bíblia que fala sobre isso. Você está com a sua Bíblia em casa? E o que a Bíblia é mesmo? A Bíblia é a Palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 26. Sabe o que fala? Fala assim, ó. Para as pessoas, isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Hoje, a tia Lina vai contar para vocês uma história que parece impossível, mas que foi possível porque Deus fez. É a história de Davi e o gigante Golias. Vocês conhecem essa história? Já ouviram falar dessa história? E Davi? Quem era Davi? Vocês já ouviram falar do jovem Davi? Davi, pessoal, era um mocinho, era um rapaz. E ele era o mais novo dos irmãos dele. E Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era pastor de ovelhas. E ele amava as ovelhas, defendia elas. Apesar de ser pequeno, ele defendia com força suas ovelhas. E o Senhor o abençoava. E até quando um leão e um urso tentavam enfrentar e pegar suas ovelhas, ele guerreava contra eles com a ajuda de Deus e vencia. Um leão e um urso, vocês imaginam? Então, aconteceu que um certo povo, um inimigo, chamado de povo filisteu, eles estavam cercando o povo de Deus. Era um povo mau. E esse povo queria derrotar o povo de Deus. E aí, os filisteus se acamparam próximo ao acampamento do povo de Deus. E havia, dentre os filisteus, um homem gigante. Vocês sabem o que é um gigante? É um homem enorme. Um gigante enorme, chamado Golias. Golias, pessoal, era do povo filisteu. E ele resolveu desafiar o povo de Deus. Foi diante do povo de Deus e lançou um desafio de que se um homem fosse lá e enfrentasse ele e vencesse, o povo filisteu ia perder a guerra. E se o homem que fosse lá lutar com Golias morresse, então os filisteus que seriam vitoriosos. Mas ele era tão grande, que todos os homens ficavam morrendo de medo dele. E ele todo dia, de manhã e de tarde, ia lá e fazia o desafio e desafiava, mas nenhum homem tinha coragem de lutar contra ele. Tudo bem, até aí. Os irmãos de Davi, eles estavam na guerra, os irmãos mais velhos. E aí, um belo dia, o pai de Davi pediu que Davi fosse até o campo de batalha levar uns alimentos para os seus irmãos, porque Davi não estava lá no meio da batalha, Davi era pastor de ovelhas, lembra que a tia Lina falou? Mas o pai de Davi precisava que ele levasse esses alimentos lá para os irmãos dele, que estavam lá no meio do campo de batalha. E Davi
deixou de ir para as ovelhas naquele dia e foi lá levar os alimentos para os seus irmãos. Quando ele chegou lá para entregar os alimentos, ele ouviu Golias e viu Golias desafiando o povo de Deus. Ele não sabia que havia esse gigante desafiando o povo de Deus. E vocês acham que Davi, que era pequenininho, o menor dos seus irmãos, vocês acham que ele ficou com medo de Golias? Que ele saiu correndo de medo? Não, ele ficou muito bravo, porque ele viu que Golias estava desafiando o Senhor. E ele ficou muito bravo daquele gigante estar enfrentando o Senhor. E ele se ofereceu para lutar contra Golias. Davi, que era pequenininho, lutar contra um gigante terrível. Será possível um menino pequenininho vencer um gigante? Vocês acham que é possível? Vocês se lembram que a gente leu no início dessa lição um versículo que fala que para nós nem tudo é possível, mas para Deus tudo é possível? Deus faz milagres, coisas maravilhosas. E Davi, que cuidava de ovelhas, ele sabia que Deus já havia ajudado ele a derrotar um leão e um urso, que eram animais muito ferozes. Então ele acreditava no fundo do coração dele que ele iria vencer Golias pelo poder de Deus. Não seria pela sua força, porque ele era pequeno, mas seria pela ajuda de Deus. Quando Deus está com a gente, nós somos, muito fortes. Nós podemos enfrentar todas as coisas se Deus está conosco. E vocês sabem o que aconteceu? Vocês acham que Davi foi armado, cheio de armadura, com espada? O que vocês acham aí em casa? Será que ele levou um escudo para a guerra? Vocês acham que ele levou? Sabe o que ele levou? No dia da batalha, Davi foi e pegou 5 pedrinhas. Mas o que fazer com 5 pedrinhas? Ele pegou 5 pedrinhas, colocou na sua bolsa de pastor e foi para o campo de batalhas com uma funda e um cajado. O cajado, ele é aquele instrumento de madeira que o pastor de ovelhas usa. E a funda, vocês vão descobrir daqui a pouco para que a funda ia servir. Chegou na batalha, quando Golias viu aquele homem pequenininho, eu imagino que ele pensou: já ganhei essa luta, já ganhei essa batalha. Mas ele não sabia que Davi estava com um Deus Todo-Poderoso. E vocês sabem o que Davi falou com Golias? Está escrito na Bíblia. Vocês têm curiosidade? O que será que está escrito na Bíblia? Aqui está escrito exatamente o que Davi disse para o gigante. Está lá em Samuel. Está em 1 Samuel, no capítulo 18. Sabe o que fala? Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Davi disse que o Senhor iria entregar o gigante nas mãos dele. Ele cria que o Senhor iria ajudar ele a vencer essa batalha. Sabe o que ele fez? Antes mesmo que Golias pudesse derrotar ele, pegou uma das pedrinhas. Lembra que ele tinha levado 5 pedrinhas? Pegou e colocou em sua funda. Girou a pedrinha e atirou e pum! A pedrinha bateu na testa de Golias e o gigante enorme caiu
Davi derrotou o gigante. O gigante Golias foi morto. Quando o povo filisteu viu que Golias tinha morrido, eles saíram correndo, morrendo de medo. E o povo de Deus foi atrás e venceu os filisteus. O povo de Deus foi vitorioso. Um menino, um jovem pequeno, o irmãozinho mais novo, venceu um gigante enorme pelo poder de Deus. Muito bem! Vocês já conheciam essa história? Olha só, um menino derrotou um gigante. Isso é impossível. Impossível para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tem um louvor que conta a história de Davi. Vocês querem aprender? Vamos aprender e aí a gente pode cantar em qualquer lugar que a gente estiver para contar para os nossos coleguinhas como que Deus faz coisas maravilhosas. E um menino, um jovem pequeno, pode vencer um gigante com a ajuda de Deus. É assim, ó, a música. Ela chama Assim, ó. Isso mesmo. Ó, vamos começar. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas com uma pedrinha ele derrotou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Nosso Deus é grandão. Com Deus, a gente é pequenininho ou grandão? Grandão, porque o nosso Deus é grandão. Muito bem. Vocês aprenderam a história? Qual é o nome do jovem da história de hoje? É Jonas? É Davi. Hoje nós vimos a história de Davi. E Davi, ele era alto ou ele era pequeno? Ele era pequeno. Ele era o irmão mais velho? Não, Davi era o irmão mais novo. E o que Davi era? Pastor de ovelhas. Davi era pequeno, era o irmão mais novo, era pastor de ovelhas. E ele derrotou o gigante Golias, que era enorme e era do povo filisteu. Ele derrotou com a ajuda de Deus, porque o nosso Deus faz coisas impossíveis. Nosso Deus é maravilhoso. Muito bem. Aprenderam que o nosso Deus faz coisas maravilhosas? E como que um jovem pequeno derrotou um gigante? Glória a Deus! Vamos nos despedir? Vamos orar? Fechar os nossos olhinhos? Então vamos fechar os olhinhos e agradecer esse Deus maravilhoso que cuida de nós, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigada por mais essa lição. Nós te agradecemos porque o Senhor faz coisas maravilhosas. Pedimos que o Senhor cuide das nossas vidas, da nossa família, da nossa igreja e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Aí em casa, antes de dormir, na hora de acordar, você pode orar também, tá bom?
Vamos orar pelos nossos pastores, vamos orar pelas pessoas que nós amamos, pela nossa família. Tem muita gente passando dificuldade, vamos orar também, tá bom? Orar para todos, para que Deus possa abençoar todo mundo, tá? Um beijão para vocês, boa semana e até semana que vem, tá bom? Tchauzinho!